do Davi no Vasco. Aí eu vejo como uma boa opção, a depender do que ele vai ganhar financeiramente. O Vasco, como todos nós sabemos, não é um clube que está nadando em dinheiro, está fazendo conta. Se o Davi aceita reduzir o seu salário bruscamente para poder estar atuando no Rio de Janeiro, uma cidade que eu acredito que a família está habituada, num grande clube como o Vasco, por mais que não tenha Libertadores, é como tem o Fortaleza, para jogar e ser um dos pilares desse time, digo pilar técnico, moral, enfim, tudo o pacote que carrega o Davi Luiz, eu acho uma boa opção. Só precisa de um zagueiro ao lado dele, que seja veloz, que acompanhe ele na questão da ideia de jogo, que tenha um lateral para jogar do lado dele, para ajudar a fazer uma cobertura. O Davi é um zagueiro que gosta muito de sair, né? E com o elenco do Vasco hoje, uma coisa é você gostar de sair com a bola no pé, jogando no elenco do Flamengo. Estou comparando elencos, não clubes, né? Outra coisa é você querer sair jogando com essa bola um pouco mais ofensivamente no elenco do Vasco, que é um pouco abaixo, quer dizer, bem abaixo que o do Flamengo. Então, enfim, precisa para o Davi jogar no Vasco de ter um lateral com uma composição defensiva melhor, um companheiro um pouco mais veloz, um volante que protege um pouco mais, isso para todo o setor defensivo, caso ele acerte com o Vasco. E dá para saber, André, caso o Davi Luiz vista a camisa do Vasco, provavelmente não terá Léo ao lado na zaga, né? Pois é, durante essa temporada, Léo, João Vitor e Maicon se revezaram como titulares no Vasco e a gente já trouxe, né, recentemente o interesse do Atlético Paranaense no Léo. O Atlético até buscou fazer uma composição, abater uma dívida ainda que o Vasco tem pelo empréstimo do Hugo Moura e emprestar ao Vasco o paraguaio Matheus Gamarra. O Vasco respondeu que só tem interesse em negociar ele para ter o dinheiro, mas o Léo solicitou à diretoria, se possível, para ele ser transferido, né? Vem de um desgaste muito grande com a diretoria, principalmente, na verdade, com a torcida, né? Um zagueiro de 28 anos e ele realmente acha muito difícil continuar a carreira no Vasco e esse, se for, é o momento que o Vasco pode buscar para negociar o Léo, né? Porque o contrato dele vai até o fim de 2025, então se passar essa janela e deixar para metade do ano, o Léo já pode assinar um novo contrato com qualquer clube sem o Vasco receber nada em troca. Então, interessa aos dois lados, não só o Léo buscar um novo clube para tentar dar seguimento à carreira e o Vasco talvez é a oportunidade que tem para fazer a transferência. Enquanto a gente estava no ar, já aproveito para trazer uma novidade que o pessoal já pode acompanhar no GE. Globo, na página do Vasco, as informações dos nossos setoristas João Guerra e o Tébaro Schmidt. O Vasco buscava um novo goleiro reserva, já que o Kehler não vai continuar para 2025, e esse nome deve ser Daniel Fusato, revelado pelo Palmeiras, jogador de 27 anos, foi para o futebol europeu, estava no Eibar, deve chegar em uma transferência sem custos, é a realidade do Vasco, buscando alternativas para reforçar o elenco. É claro, o Léo Jardim segue como titular. Daniel Fusato com passagem pela Roma, mas com poucos jogos no futebol europeu, né? Está no Eibar da Espanha nesse momento, mas falando um pouco da situação do Léo, talvez se encaixe muito nessa questão de procurar novos ares também para desempenhar o futebol em outro lugar, em outro ambiente, até pelo certo desgaste em alguns momentos com a torcida do Vasco. Pode passar por aí, Gonza? Passa, sem dúvida nenhuma, porque assim, o Léo é um zagueiro que evidentemente não tem futebol para justificar o apelido de Léo Pelé, mas também não é um jogador ruim como alguns torcedores do Vasco acham. Ele, quando esteve no São Paulo, inclusive atuou várias vezes de lateral esquerdo e acho que talvez essa mudança de posição, enfim, o Léo sabe muito melhor do que qualquer outra pessoa o que é melhor para a carreira dele, mas eu acho que quando você vai para a zaga, você fica mais exposto, porque ali depois de você só tem o goleiro. Na lateral, ele é um jogador forte, um jogador voluntarioso, que se apresentava, tinha um bom cruzamento. Ele vai para a zaga e aí no Vasco definitivamente não acertou. Tem várias situações em que ele teve erros ali de posicionamento, né, em que ele permitiu... O conjunto muitas vezes não ajudou também, falar, né? Ele ficava muito exposto, muito exposto. Sem dúvida. Mas aí, claramente, houve uma ruptura de grande parte da torcida do Vasco com ele. E aí, meu Ramon sabe muito melhor do que nós aqui, quando você entra em campo, sabendo que o teu torcedor já vai... Primeiro erro que tu tiver, vão te vaiar, ou vão reclamar, você perde a confiança. E confiança é tudo no futebol. Então, acho que o Léo, sair do Vasco, assim, em condições normais, ele tem todas as possibilidades de retomar um melhor momento de carreira. É por aí, Ramon? É por aí. Assim, eu acho que o jogador, quando ele não se sente à vontade e tem um diálogo bom com a diretoria, coisa que eu acredito que tenha, por ter sido capitão da equipe durante muito tempo, enfim, pode comunicar, mas ele tem que pensar também no lado do clube.
Não pode simplesmente chegar e liberar o jogador a qualquer coisa ou de graça, reforçando um rival. Porque, enfim, tem que ter uma compensação financeira. Eu entendo essa questão desse desgaste, realmente passou do ponto algumas situações com o Léo. Teve um episódio último do aniversário do clube que o humorista critica o Léo Pelé em frente à sua torcida, sabe? Isso eu achei uma falta de respeito. O Léo é um profissional, assim como eu fui. Temos fases boas e fases ruins, e nas ruins temos que ser forte, aceitar a crítica sim, e tentar passar por essa fase. Essa fase, ela vai passar. O Léo, eu estou tentando lembrar os jogos do Léo aqui, o jogo da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, que o Hulk faz aquele golaço, a única brecha que eu dei, nem foi brecha, foi mais mérito do Hulk. Aqui de assunto agora, para a gente completar o nosso giro de notícias, falando sobre o grego Evangelos Marinakis. Sabemos que há conversas iniciais e também a troca de documentação, o interesse do milionário grego em comprar a SAF do Vasco, mas dentro da sua jurisdição, o grego já vem fazendo ali as suas escolhas, porque ele nomeou a nova CEO do Nottingham Forest da Inglaterra, que é um time que vem, tá nesse momento, se eu não me engano, é o 4º colocado da Premier League, e a Lina Solouco, ela vai assumir a partir do dia 5 de janeiro como CEO do Nottingham Forest da Inglaterra. A ex-CEO do Roma pode também influenciar, aí que entra o ponto-chave da informação, nas decisões do Vasco. Ela pode ajudar ali o Evangelos Marinakis, caso compre a SAF do Vasco, Clube Brasileiro. Ela pode atuar junto ali ao Evangelos Marinakis num papel mais estratégico. Então você vê o quanto o Marinakis ele tem essa qualidade de organização, de colocar cada ponto ali, cada um no seu quadrado, cada ponto, né, no seu i, de ajustar todos os detalhes. Ele tem essa responsabilidade, não é à toa que recebeu uma premiação como um dos melhores administradores. Então vem demonstrando o quanto ele quer de fato e está interessado. Inclusive recebeu ali um incentivo do seu filho Miltiades Marinakis para poder investir no clube brasileiro, e esse clube é o Vasco da Gama. Em contrapartida, vem recebendo, essa já é a informação do Nicola, por parte do Edu Gaspar, aquele incentivo para investir na base do São Paulo, né, de Cotia. Mas acredito que o Evangelos possa escutar muito aí o seu filho, poder investir, futuramente comprar a SAF do Vasco. Bom, a gente sabe que isso vai demandar tempo, né? Muito tempo, eu digo por conta aí de 2-3 meses, esse período de negociação. Mas que o Evangelos Marinakis, nesse momento, é o favorito do torcedor, isso é incontestável. E ele já vem mexendo ali, né, as suas peças no seu tabuleiro, portanto, anunciando Lina Solouco como nova CEO do Norte.